Oi, gente. É um enorme prazer estar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Talvez você me conheça das redes sociais, talvez do Manhattan Connection, talvez das muitas palestras que eu fiz Brasil e mundo afora nos últimos anos. Mas o que talvez você não saiba é que na minha história, no meu histórico de trabalho, eu passei 20 anos trabalhando em instituições financeiras no Brasil, na Europa, em Wall Street, onde eu por muito tempo fui responsável por recomendações de investimento para alguns dos maiores investidores globais em países emergentes e particularmente no Brasil. E essa experiência me ensinou muita coisa. Me ensinou como olhar ao que está acontecendo no mundo e correlacionar e ligar um monte de informações que às vezes parecem desconexas. E principalmente, a partir daí, tirar informações que ajudam na tomada de decisões. Tomadas de decisão das nossas carreiras, dos nossos negócios, dos nossos investimentos, de como conseguir financiamento para um negócio. E é isso que eu pretendo trazer para vocês. Mostrar como fazer isso e, mais especificamente, como aplicar esse tipo de conhecimento exatamente no momento que a gente vive. E para fazer isso, nessa primeira aula, eu quero falar do que está acontecendo na economia do Brasil e no mundo. Pessoal, mensagem importante. Vocês devem estar vendo aí na sua tela um QR Code, que é por onde você tem que se inscrever para garantir de participar das 3 lives, para pegar as 3 aulas que eu vou dar aqui com você. Olha, se você estiver vendo no celular, não dá para você passar o QR Code se você está assistindo isso aqui no celular. Então o que você tem que fazer é entrar pelo link que você está olhando. Não deixe de fazer isso, que é a única forma de garantir que você possa participar das 3 aulas. Eu queria começar contando um pouco o que aconteceu no ano passado. O ano de 2020 foi um ano absolutamente atípico. Atípico porque a gente teve a pandemia do coronavírus, mas mais do que isso, porque a gente teve 2 coisas muito esquisitas. A primeira, a gente teve a maior, mais profunda, mais dura recessão econômica que a humanidade já viu. Só que ela foi também a mais curta. E na sequência, a gente teve e ainda está na mais forte recuperação econômica, pelo menos dos últimos 120 anos. Isso aconteceu no mundo inteiro e também no Brasil. E eu vou explicar por que isso aconteceu e quais são as consequências. Primeira coisa que é importante para a gente entender é que em períodos diferentes o mundo foi paralisado. Essa história começou na China, onde começou a pandemia do coronavírus. No caso específico da China, nos meses de dezembro e janeiro, a economia parou. Aliás, isso acabou levando o suprimento de matérias-primas para o mundo inteiro a ser interrompido e teve várias características e impactos negativos no resto do mundo. Mas o fato é que a economia chinesa colapsou no finalzinho de 2019 e no primeiro mês de 2020. Na sequência, o resto da Ásia começa a ser contaminada e a economia para também, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. A doença chega na Europa e com ela a paralisação econômica. A economia europeia nos meses de fevereiro e março ficou completamente paralisada. E depois chega nas Américas, incluindo no Brasil. Aí a grande paralisação aconteceu nos meses de março e abril. No caso brasileiro, final de março e abril. Nesses 2 meses o Brasil teve os piores resultados econômicos que nós já vimos. Talvez para pegar o caso mais marcante, o setor de automóveis teve uma queda de produção no mês de abril de mais de 99%. Você não entendeu errado, é exatamente isso. A produção do que antes era 100 passou a ser menos do que 1. Paralisação quase completa, mas não foi só o setor automotivo. Isso atingiu, em graus não exatamente iguais, mas toda a economia brasileira. A gente teve uma paralisação gigantesca. Só que aí, no Brasil e no resto do mundo, entraram em ação os maiores estímulos econômicos que a gente já viu. No caso específico brasileiro, esses estímulos em todos os países, eles têm 2 grandes focos. Um que é monetário e outro que é fiscal. O monetário vem através da redução da taxa de juros. Os juros caíram para os menores níveis da história e isso gerou uma expansão de crédito como a gente nunca tinha visto. Eu vou detalhar isso, principalmente quais são as consequências disso para o Brasil. Não só quais foram no ano passado, mas principalmente quais serão para este ano e as oportunidades que isso vai trazer. Mas antes de aprofundar esse tema, eu queria falar do outro lado, dos estímulos fiscais. O mais importante deles todos, o Programa de Auxílio Emergencial. Através dele, o governo brasileiro chegou a colocar mensalmente mais de 50 bilhões de reais a mais
em circulação na economia. E mais do que isso, mais de 50 bilhões de reais no bolso de brasileiros, na grande maioria pobres. No auge, o programa chegou a beneficiar mais de 66 milhões de brasileiros e que vivem em lares onde, no total, há mais de 108 milhões de pessoas. Significa o seguinte, ou a renda pessoal ou a renda familiar de mais da metade dos brasileiros cresceu com o programa de auxílio. E renda de gente que, na maior parte, tem uma tendência a gastar a renda quando ela vem a mais, por uma razão muito simples. Tem um monte de coisa que esse pessoal precisa e gostaria de consumir, mas que não tinha dinheiro para isso. Quando o dinheiro aparece, ele se transforma em consumo. E quando ele se transforma em consumo, ele se transforma em venda de alguém, porque se alguém comprou alguma coisa, alguma empresa vendeu. E essa empresa que vendeu, por sua vez, ela que talvez fosse mandar embora alguém, deixa de mandar. Ou às vezes até contrata mais gente, porque ela está vendendo mais e precisando de mais gente para poder produzir, para poder entregar os produtos e serviços que ela faz. E o resultado é que esse dinheiro do auxílio emergencial, que se transformou em consumo, que se transformou em venda das empresas, acabou se transformando em contratações. E à medida que mais gente foi sendo contratada, mais gente passou a ter renda para poder consumir. Moral da história, a gente saiu do círculo vicioso da paralisação econômica para o círculo virtuoso da expansão do consumo. E isso levou que, a partir de maio, na economia brasileira, em todos os setores, o Brasil passou a ter, nos meses seguintes, a mais forte expansão econômica que nós já vimos. Para ser um pouquinho mais específico, no mundo inteiro, o PIB do segundo trimestre de 2020 teve a maior queda da história, mas também no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, a gente teve no terceiro trimestre a maior taxa de crescimento que a economia já viu. O que tem de interessante é que alguém pode falar, tudo bem, Ricardo, só que quando chegou já em outubro, cortaram pela metade o valor do auxílio. E aí muita gente estava preocupada. Bom, se o programa de auxílio foi tão importante para estimular a economia, quando você reduz o programa de auxílio, a economia vai sentir. Só que não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu por duas razões. A primeira das razões é que uma parte daquele estímulo que foi dado antes vira consumo depois. Porque quando a incerteza é muito grande, as pessoas ganharam mais renda, mas estavam com medo. Porque elas falaram, ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe quando eu vou precisar do dinheiro e se eu vou ter o dinheiro, principalmente, se eu vou ter emprego. Pelo sim, pelo não, se eu estou recebendo esse programa de auxílio agora e falam que ele vai acabar, melhor guardar uma parte para depois. Então, uma parte do que foi recebido antes foi gasto no final do ano passado e também agora no começo desse ano. Isso aqui é importante, gente, porque o tamanho do programa de auxílio é um negócio descomunal. Para ser mais específico, em 9 meses, entre abril e dezembro, e mesmo cortando o valor do programa de auxílio pela metade de outubro até dezembro, o total de gastos com o programa de auxílio equivale a 10 anos de Bolsa Família. É muito dinheiro. O problema? O Brasil não tem esse dinheiro todo. Como é que a gente financiou todo esse gasto? Aumentando a dívida pública. O governo, assim como todos nós, quando não tem o dinheiro para poder realizar um determinado gasto, para realizar só tem um jeito. Busca dinheiro emprestado. Foi o que ele fez. Só que aí a dívida do governo começou a crescer muito. E o governo não é diferente de uma empresa e nem de uma família. Se você começa a dever cada vez mais, a dívida vai ficando tão grande que ela se torna impagável. O grande problema é que quando uma dívida se torna impagável para um governo, ninguém quer mais emprestar para esse governo e nem investir nesse país. Porque o que o governo faz quando a dívida fica impagável? Bom, só tem 3 possibilidades. A primeira delas, essa é uma possibilidade que as empresas e as famílias não têm. Ele aumenta o imposto. Porque, peraí, se eu vou ter que pagar alguma coisa e eu não tenho dinheiro, mas eu, governo, tenho a possibilidade de cobrar mais imposto das pessoas, das famílias, das empresas, eu faço isso. Ele faz, ele aumenta a arrecadação e pode usar o dinheiro para pagar sua dívida. Só que quando ele aumenta imposto, o que acontece? As empresas que fazem negócios nesse país, por exemplo,
elas vão ter lucratividade menor, porque uma parte do que antes era resultado da empresa, agora vai virar imposto. E se as empresas começam a se preocupar com isso, elas não vão investir naquele país, elas não vão gerar emprego, elas não vão gerar crescimento econômico. Vale a mesma coisa do lado das famílias. Se você começa a ficar com medo que os seus impostos vão aumentar e você pode ficar sem dinheiro, você fala, melhor não gastar tanto nesse momento. Pô, eu estava pensando em trocar de carro, mas não é hora, a situação está complicada, eu não sei se depois eu vou precisar de mais dinheiro até para pagar mais imposto. Moral da história, isso segura o consumo. Com menos consumo e com menos investimento das empresas, a economia sente. Então, quando a situação fiscal do governo começa a piorar, isso atrapalha o desempenho da economia. E é o que vem acontecendo no Brasil. Agora, essa não é a única solução que o governo tem. Ele tem outras. Uma segunda solução que o governo tem, e que normalmente acontece quando a gente tem problemas de grande crescimento e endividamento, é você deixar a inflação subir. Porque o que a inflação faz? A inflação primeiro aumenta a arrecadação de impostos para só depois aumentar os gastos do governo. Por uma razão muito simples. Quando o preço dos produtos aumenta, o preço aumentou, as empresas estão vendendo produtos mais caros e, portanto, elas vão receber um valor maior. Como o imposto que as empresas pagam é baseado nesse faturamento que elas têm, subiu o faturamento, elas pagam mais imposto. Portanto, quando sobe a inflação, sobe a arrecadação de imposto do governo. É uma outra forma de aumentar imposto sem aumentar a alíquota do imposto. A inflação gera o que a gente chama, o jargão dos economistas, a gente chama isso de imposto inflacionário. E só depois que o governo vai ter aumento de gasto, porque depois que a inflação sobe, depois de algum tempo, um ano depois, vai ter dissídio, reajuste de salário, o funcionalismo público que o governo paga vai ficar mais caro, mas primeiro sobe o imposto, depois sobe o gasto do governo. Então, um dos riscos da gente deixar a dívida pública crescer muito e começar a ficar mais difícil financiar o governo é que o Brasil pode acabar com mais inflação. Mas ainda tem uma terceira possibilidade, que é o seguinte: bom, a dívida ficou muito grande, não paga, calote na dívida. Quando um país dá um calote na dívida, o que a gente tem é que todo mundo que investe naquele país perde dinheiro. Se os investidores começam a ter mais medo que isso pode acontecer no futuro, eles tiram o dinheiro daquele país. O investimento sobe e com ele some a geração de emprego. Então, a grande questão relacionada ao programa de auxílio é conseguir equacionar o lado positivo de curto prazo, que é a gente estimula a economia, ela fica mais forte, ela tem uma recuperação maior, com os riscos e efeitos negativos de longo prazo, que são uma piora da situação fiscal. Como é que a gente poderia equacionar essas duas coisas? Fazendo o seguinte: tendo o benefício do programa de auxílio, colocando dinheiro, mas cortando o gasto do governo em algum outro lugar para evitar que as contas públicas fiquem desequilibradas. Como fazer isso? Simples: reforma administrativa. Reforma administrativa faz exatamente isso. Ela corta os gastos do governo e, cortando os gastos do governo, ela permite que o governo não precise financiar os gastos do programa de auxílio se endividando. O que ele gastou a menos com funcionalismo público é dinheiro que sobra para o programa de auxílio. Entre outras coisas, a reforma administrativa é uma questão de justiça no Brasil. Porque, na média, cada funcionário público no Brasil ganha o dobro do que o mesmo funcionário na iniciativa privada, com a mesma experiência, a mesma qualificação, realizando a mesma função, ganharia. Em outras palavras, todo mundo paga imposto, que é o que paga os salários do funcionalismo público. Só que aqueles que estão na iniciativa privada pagam para uma outra pessoa fazer a mesma coisa que ele, o dobro do que ele recebe. Não tem justiça nenhuma nisso. E aí é que entra a reforma administrativa. O governo mandou uma proposta de reforma administrativa que ajuda muito, mesmo estando muito longe do ideal. Por que ela está longe do ideal? Porque a proposta de reforma administrativa do governo deixou de fora dois grupos. O primeiro, grupos que o governo não quis comprar uma briga política. Então ele deixou de fora todos os funcionários do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário. Não tem justiça nenhuma porque estes deveriam ficar de fora e os outros serem incluídos. Mas talvez a parte mais grave é que, para não melindrar os atuais funcionários públicos, o governo deixou de fora
todos os atuais funcionários públicos. A reforma só vale para quem for contratado depois que ela for aprovada. E, mais uma vez, não tem justiça nenhuma. Além do que, essas duas medidas reduzem muito a economia que o governo faz. Mas, ainda assim, mantida como está, a economia é enorme. Nos primeiros 10 anos, isso representaria uma economia de mais de 800 bilhões de reais. E, nos 20 anos, uma vez aprovada a reforma, mais de 2 trilhões de reais seriam economizados. Se, além disso, a gente incluísse esses grupos que estão fora, que seria a coisa justa para se fazer, a economia poderia ser maior ainda. E aí, acabam as preocupações fiscais e continua com espaço para os estímulos econômicos que a gente está vendo. Vai acontecer? A gente ainda não sabe. Tem um monte de pontos de interrogação no meio do caminho, disputas políticas associadas aos grupos que vão controlar a presidência da Câmara, do Senado, como vai ficar. É muito cedo para ter certeza. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é, tem um risco importante aqui? Tem. Se o Brasil não for capaz de desarmar essa bomba fiscal, todo o cenário positivo que eu vou mostrar para vocês, que é o mais provável, pode ir por água abaixo. Mas a gente tem todas as condições e instrumentos para conseguir fazer isso. É o primeiro grande recado que eu quero deixar. E como tudo isso impactou a economia brasileira no ano passado e principalmente, o que significa para esse ano? Como eu dizia, desde maio o Brasil passou a ter a mais forte recuperação econômica da história em todos os setores. O setor que foi pior na economia brasileira no ano passado foi o setor de serviços. E é fácil entender por quê. Vários dos subsetores de serviços foram paralisados quando a gente entrou em quarentena. Por exemplo, companhias aéreas, hotéis, setor de turismo em geral, em vários casos, vários momentos, setores de restaurantes, bares, escolas, tudo isso parou. E o impacto negativo foi brutal. Esse setor cresce desde maio, como todos os outros, o que significa que a gente tem pelo menos 7, 8 meses de crescimento consecutivo. Nunca na história o Brasil tinha tido tantos meses seguidos de crescimento consecutivo. Mas, com toda a recuperação, o setor de serviços ainda não tinha atingido em novembro, que é o último dado disponível, os níveis que eram pré-pandemia no mês de fevereiro. Quando a gente vai para o setor da indústria, o quadro é parecido, mas melhor. A indústria não apenas também cresce desde maio, mas com o que ela já cresceu desde maio, ela já em novembro estava acima dos níveis que nós tínhamos pré-pandemia. E se a recuperação da indústria foi mais forte do que no setor de serviços, no comércio foi mais forte ainda. O setor de comércio atingiu em novembro já, ele continua a crescer de lá para cá, o nível mais alto não apenas depois da pandemia, mas da história. Se a gente lembrar, o Brasil entrou no segundo mandato do governo da Dilma numa grave crise econômica, a economia colapsou e o resultado foi que até fevereiro, antes da pandemia, a gente ainda não tinha recuperado os níveis anteriores a 2014. Só para ter uma ideia, o nível mais alto de venda do comércio era de 2014, aliás, de produção da indústria também e dos serviços também. Só que no caso do comércio agora, com o estímulo todo que a gente teve, tanto do lado do programa de auxílio e outros estímulos fiscais, quanto do estímulo de crédito que eu comentava, a gente conseguiu recuperar todas as perdas, não apenas da pandemia, mas as perdas da recessão do segundo mandato do governo Dilma. Resultado, o comércio vem atingindo mês a mês novos níveis recordes de venda. E se por sua vez o setor de comércio foi melhor do que a indústria e serviços, o agronegócio foi melhor ainda. No caso do agronegócio, a gente nunca chegou a ter uma grave crise, porque o agronegócio viveu uma coisa muito específica, muito particular, que é quando a crise ficou muito aguda, nos meses de março e de abril, o preço dos produtos que o Brasil exporta despencou em dólar. Em outras palavras, o que aconteceu? A economia mundial passou a ter uma crise grave e as pessoas passaram a comprar menos alimentos, da mesma forma que compraram menos petróleo, metais, minerais, e o preço de todas essas commodities cotado em dólar caiu, e caiu muito. Só que, ao mesmo tempo, o que houve é que os investidores ficaram muito mais preocupados e começaram a tirar o seu dinheiro de países considerados mais arriscados, e o Brasil infelizmente está nesse grupo, e levar para países considerados menos arriscados, particularmente para os Estados Unidos e para o mercado de títulos do Tesouro americano. Resultado disso aqui,
a gente teve um movimento muito forte de dinheiro saindo do Brasil, dólares que basicamente tinham entrado no Brasil e se transformado em reais. Esses investidores brasileiros e estrangeiros pegaram os reais e compraram dólares. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Economia é uma coisa muito fácil. Economia é para gente de QI limitado que nem eu. Porque funciona assim. Se você entender uma única regra, você sabe tudo de economia. E essa regra se chama oferta e procura. Quando tem mais gente querendo comprar alguma coisa do que vender, a gente tem o preço daquele produto subindo. E quando ao contrário, tem mais gente querendo vender, do que comprar, em outras palavras, quando a oferta é maior do que a procura, o preço cai. Nesse caso, na hora que a crise ficou grave, a procura pelos dólares aqui no Brasil subiu muito e o preço do dólar em relação ao real foi lá para cima. E aí é que vem a parte importante. O dólar, no auge da crise no Brasil, subiu mais em relação ao real do que o preço das commodities internacionais que o Brasil vendia, cotadas em dólares, caiu. Em outras palavras, um produtor que vendia um produto, vamos dar um exemplo, que digamos que custava 12 dólares e caiu para 10, teve um crescimento da sua renda em reais, porque no mesmo período, o dólar em relação ao real, arredondando só para a conta ficar mais fácil, ele foi de 4 dólares para 6 dólares. Então, antes, ele vendia algo que custava 12 dólares vezes 4, que era a taxa de câmbio do dólar em relação ao real, ele vendia por 48 reais. Quando aquilo caiu para 10 dólares, só que a taxa de câmbio de 4 foi para 6, ele passou a vender 10 dólares vezes 6 e ganhar 60 reais. No auge da crise, o produtor brasileiro não ganhou menos, ganhou mais. E a renda no campo aumentou. E isso, por sua vez, movimentou todas as economias do interior, que explica uma outra coisa. Porque o desempenho da economia brasileira no ano passado, aliás, como já vem acontecendo há 20 anos, no interior do Brasil, foi muito melhor do que nas capitais. Aliás, isso vai continuar, que é uma coisa que eu vou contar em mais detalhes nas outras aulas. Mas a parte importante que a gente tem aqui é que a consequência desse negócio é que mesmo no auge da crise, aumentou a renda do produtor. E o que acontece depois? A crise vai se acalmando, as vendas vão melhorando e o dólar que estava lá em cima cai. Só que aí vem o interessante. Dessa vez o que aconteceu é que o dólar caiu menos em relação ao real do que subiu o preço da maior parte das commodities que o Brasil exporta. E, mais uma vez, a renda do produtor brasileiro subiu. Moral da história, a gente ainda não tem esse número fechado para o ano passado, mas a minha estimativa é que a renda agrícola no Brasil ano passado cresceu 37%, que é o maior crescimento da história. E o que isso significa? Mais dinheiro rodando no campo, rodando no interior, movimentando a economia do interior, com um monte de outras consequências que na outra aula eu vou detalhar. E não ficou limitado a esses setores. Outros setores se beneficiaram demais dessa expansão que a gente teve por conta agora da expansão de crédito. Esses foram setores que, ao contrário do agronegócio, que já foi bem no começo e depois melhor ainda, foram setores que inicialmente foram muito mal. Talvez o melhor exemplo seja a construção civil. O que acontece quando começa a crise? As pessoas ficam com medo. A última coisa que você quer fazer é um gasto muito significativo, comprar uma casa nova, comprar um apartamento novo, quando você está com medo de perder o emprego. Resultado? Despencam as vendas de imóveis inicialmente. Para piorar, toda vez que tem crise, os bancos ficam com medo de emprestar. Porque quando vem uma crise, o que acontece em geral? O desemprego sobe muito, que aliás é o que aconteceu nos primeiros meses da pandemia, e quando o desemprego sobe, sobe a inadimplência. As pessoas que perderam emprego perdem a capacidade de pagar os empréstimos que elas fizeram. As empresas vendem menos, e vendendo menos, elas têm menos receita para pagar os empréstimos que elas fizeram. Significa o seguinte, nas crises em geral, fica mais arriscado para os bancos emprestarem. E resultado, eles emprestam menos, têm menos crédito disponível. E foi exatamente o que aconteceu no começo dessa crise no Brasil. Só que, pela primeira vez na história, a gente teve uma crise econômica onde logo na sequência o movimento inverteu e o crédito, em vez de sumir, cresceu como a gente nunca tinha visto. Por que isso aconteceu? Porque a taxa de juros no Brasil
caiu para o nível disparado mais baixo da história. Taxa Selic, a taxa básica, cai para 2%, cai muito perto de zero e abaixo da inflação. Aliás, em países desenvolvidos a taxa se tornou até negativa. Japão, Europa, há algum tempo tem taxa de juros negativa. O que significa taxa de juros negativa? Significa que ao invés de você investir e quando você vai receber você tem mais do que você investiu, você tem menos. Imagine investir num negócio que você vai lá, deixa o seu dinheiro, coloca R$100 e vai buscar um ano depois e você sabe no dia que você investiu que você vai ter 99. Não é que o investimento deu errado, o investimento deu certo. Porque se ele der errado, isso é um investimento em renda fixa. Se ele der errado é que alguém não te pagou. Inclusive em casos de gente que talvez te deu calote. Por exemplo, taxa de juro para financiar o governo grego ficou negativa. Será que é um bom negócio você pagar para financiar o governo grego que há 6, 7 anos estava dando calote na sua dívida? Não, é um péssimo negócio. Aliás, isso explica uma outra coisa que eu vou detalhar mais para frente, que é, isso fez com que muita gente que antes colocava o dinheiro em renda fixa tenha que ter buscado outras alternativas. Resultado? Mais gente investindo em ações, em imóveis, em fundos imobiliários, em criptomoedas, em metais preciosos, em terra, tudo isso subindo muito de preço. Mas isso é uma conversa para uma outra aula. Por hora, o recado que eu queria deixar é, quando a gente teve aquela recuperação do emprego que eu comentei antes, porque as pessoas começaram a consumir mais, as empresas a contratar mais, a inadimplência das pessoas físicas não subiu, ao contrário, em vários casos até caiu. Das pessoas jurídicas a mesma coisa. Inicialmente houve um acordo entre as instituições financeiras e as empresas para prorrogar os prazos de pagamento. Mas como depois as vendas das empresas melhoraram, muito rapidamente elas voltaram, na grande maioria dos casos, a ter condição de pagar os seus empréstimos. Resultado, caiu a inadimplência, caiu a taxa básica de juro, os bancos, ao invés do que costuma acontecer logo após as crises, que é emprestar menos, passaram a emprestar mais. O crédito cresceu como nunca. Uma das modalidades onde a inadimplência caiu para o menor nível da história, crédito imobiliário. Quando a gente olha para os financiamentos da Caixa Econômica Federal, que é o principal credor do mercado imobiliário, nunca teve tão pouco crédito inadimplente. Resultado? Tivemos um crescimento da oferta de crédito como nunca tinha sido visto. E o resultado também é que há vários meses, não só todo mês a oferta de crédito imobiliário bate recorde, mas a taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior é cada vez maior. Com mais crédito, as vendas de imóveis começaram a bater recorde e os preços dos imóveis entraram em recuperação. Mas isso eu também detalho mais para frente. Bom, hoje eu queria explicar por que a gente teve uma recessão tão grave o ano passado, principalmente porque a gente teve a recuperação mais forte da história da economia brasileira e começar a dar uma pincelada em alguns setores que já se beneficiaram e como essa economia veio mais forte. Bom, na nossa próxima aula, o que eu vou falar são das várias mudanças nos nossos hábitos, na nossa forma de viver, em padrão de consumo, como isso mexe com vários setores e como é que isso vai impactar a nossa vida a partir de 2021. E para a terceira aula, eu vou aprofundar nesses setores, qual vai ser o desempenho deles nesse ano de 2021. Bom, se você curtiu essa aula, não deixa de dar um like aí, principalmente compartilhar com gente que você acha que também pode aproveitar, marcar quem você achar que deve receber, porque quanto mais gente acompanhar isso com você, te dá a chance até de discutir e aproveitar essas oportunidades juntos. E para garantir que você não perca nenhuma aula, não deixa de se inscrever aqui no QR Code ou no link que você vê na descrição aqui no YouTube para que você receba todas as aulas que faz parte desse curso gratuito. Obrigado, deixa aqui também o seu feedback, o que você achou e a gente se vê na próxima aula.
Tchau.